Boa noite, queridos irmãos no Senhor, todas as pessoas que estão ao alcance dessa mensagem. Deus no passado nos falou de muitas maneiras, de muitas formas, através dos profetas, dos escritos, dos sinais. Mas diz a palavra de Deus em Hebreus que, na plenitude dos tempos, Ele nos falou através do seu próprio Filho. Coisa grandiosa que aconteceu. Enquanto nós buscamos sinais do céu, o maior milagre aconteceu aqui na terra. Jesus desceu na terra, tomou a forma de homem e, como homem, ele veio nos entregar pessoalmente a mensagem do Pai. Depois, deu a sua vida para nos salvar e partiu, deixando a promessa de que voltaria para nos buscar, para nos levar para Ele mesmo. Não pode haver uma promessa mais gloriosa do que essa. E essa esperança é que nos mantém vivos e firmes no caminho do Senhor, vivos e firmes muitas vezes em meio a muitas provas e tribulações, porque nós sabemos que o nosso destino é o céu. Nós não somos desse mundo, nós não somos aqui. Nós somos passageiros, estrangeiros, peregrinos, caminhando para a Pátria Celestial. Podemos perceber a diferença nas pessoas que têm a sua esperança nesse mundo. Quantas pessoas têm esperança de viver da melhor forma possível nesse mundo, depois voltar aqui novamente depois da morte, começar um novo ciclo, e depois um novo ciclo e um novo ciclo, mas a nossa esperança está no céu. Nós não estamos caminhando para continuar na terra, nós caminhamos para chegar no céu, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu que ia nos preparar lugar e quando chegasse o momento, Ele voltaria para nos levar para si mesmo. Nós esperamos ansiosos o momento de morar no lar celestial que o Senhor nos preparou, na vida eterna que Ele nos legou. E nessa esperança, damos testemunho todos os dias dizendo que nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra, esperando o momento de morar no céu. Continuando o nosso estudo da Palavra de Deus, capítulo 12 de Lucas, versículo 22, nós vemos o Senhor dizendo: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Trocando em miúdos o que o Senhor está dizendo aos seus discípulos, vocês ficam apreensivos, ansiosos, preocupados com como vocês vão sustentar a vida de vocês aqui na terra. Vocês estão preocupados em ter casa, comida, roupa, ter conforto nesse mundo, como se a vida fosse durar aqui para sempre. Mas vocês não são daqui. Vocês não vão ficar nesse lugar. Nós podemos olhar para as pessoas hoje, as pessoas materialistas, parece que elas são desse mundo. Tudo que elas fazem é para construir um império nesse mundo.
elas matam, elas roubam, elas mentem, elas enganam, elas dão golpe nas outras pessoas porque elas querem construir um paraíso para elas na terra. Elas não têm esperança de morar no céu, elas não conhecem o caminho do céu. Nós podemos observar que até mesmo muitas vezes nossas autoridades máximas estão preocupadas em ajuntar dinheiro, em enriquecer, em ter um nome famoso, como se não fossem morrer, mas todos nós morreremos, porque a eternidade pertence a Deus. Todos nós vamos chegar no momento que o nosso corpo vai tombar desfalecido para sempre. Nós não teremos nada nesse mundo e tudo que nós conquistamos vai ficar nesse mundo. É por isso que o Senhor, Ele nos adverte dizendo: não estejais apreensivos pela vossa vida, não estejais apreensivos pelo que vocês vão comer, nem pelo que vocês vão vestir ou que vão beber, porque vocês têm a vida e isso é mais importante do que o sustento. E vocês têm o corpo, que é muito mais importante do que as roupas. Olha, é verdade, porque no ano de 91 e 92 passei um grande aperto na minha vida. Fiquei desempregado, passamos necessidade, passamos fome. Mandávamos as crianças se arrumar mais cedo e ir para a escola, mas nós ficávamos em casa sem comer nada. Eles comiam na escola, eles eram pequenos. Graças a Deus que tinha comida na escola para os meus filhos comer, mas nós ficamos em casa sem comer nada. Mas nós sobrevivemos. E era uma fase que nós tínhamos que passar. O Senhor estava me colocando num caminho que na ocasião eu não podia entender. Quando nós passamos a provação, muitas vezes, nós não compreendemos qual é o propósito de Deus, dá a impressão que o Senhor nos abandonou, que Ele esqueceu de nós, que Ele nos deixou para trás. Eu havia conquistado a profissão de caminhoneiro depois de 13 anos na roça. 13 anos de lavoura, eu havia conseguido conquistar a profissão de caminhoneiro. Eu imaginava, agora eu vou perder tudo porque não acho emprego, não acho mais nada. E foram anos difíceis. Lutei muito pela vida com as forças que Deus me deu, mas Deus permitiu que eu passasse aquilo para que eu voltasse para a escola para estudar, porque Ele tinha um caminho melhor para mim. Ele tinha uma formatura para mim, tinha uma faculdade me esperando. Eu não pude fazer faculdade quando era solteiro, faria depois de casado, porque para Deus não há impossível. E se Deus tem um plano, tem um propósito, olha, é melhor facilitar as coisas para Ele, porque tentar abarrar o plano de Deus é como tentar parar uma locomotiva. Ela passa por cima, ela te arrebenta. Mas Deus não vai deixar de cumprir aquilo que Ele planejou na sua vida. É o que eu falo muitas vezes para os meus filhos: toma cuidado com o que vocês estão fazendo. Não dificulte as coisas para Deus. Olha, irmão, se você dificultar as coisas para Deus, se Deus tem um propósito na tua vida, olha para Jonas. Olha para tantas outras pessoas que tentaram impedir o plano de Deus. Olha para Nabucodonosor. Ele poderia ter facilitado. Ele poderia ter falado: Senhor, eu me humilho, o Senhor é grande, eu não sou nada. Mas ele começou a rotar arrogância, dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a glória do meu poder, para a magnificência da minha majestade? Um ano de advertência, ele não quis se converter, então Deus veio e tirou a razão da mente dele e ficou louco. Ficou 7 anos louco. Andou pelos campos comendo grama como se fosse boi. O cabelo cresceu, a barba cresceu, as unhas cresceram, não tomou banho. Mas Deus preservou a vida dele, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Deus ia fazer Nabucodonosor reconhecer que Deus era o Senhor soberano do universo, e ia reconhecer que Deus era o único que tem domínio sobre todas as coisas, e dar glória a Deus no final, como ele fez naquele decreto, onde ele determinou que todos dessem glória a Deus e que ninguém jamais murmurasse contra Deus. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Não importa o plano, para uns é muito, para outros é pouco, para um é especial, para outro é comum, não importa, Deus tem um propósito. E ai da pessoa que impede o propósito de Deus na sua vida.
Não tenta fazer isso porque ele vai te arrebentar, mas ele vai fazer aquilo que ele tem para fazer. Então ele nos tranquiliza dizendo, olha para as aves do céu, elas não plantam, elas não semeiam, elas não cegam, elas não colhem o que elas plantam, o que elas poderiam plantar. Elas não plantam nem colhem, não tem despensa, não tem armário, não tem celeiro, não tem armazém, mas Deus alimenta cada um deles. Se Deus alimenta as aves, não vai alimentar vocês? Quem é mais importante para Deus, vocês ou as aves? E se vocês ainda assim, preocupados com o que pode fazer, será que você consegue aumentar pelo menos 40 centímetros na sua altura? Não consegue. Então, Jesus diz assim, se vocês não conseguem resolver os problemas mínimos, por que vocês estão preocupados com as grandes? Por que não põe tudo na mão de Deus e não espera no Senhor para que Ele faça a obra que Ele tem para fazer na sua vida? Porque olha, quantas pessoas resistem à palavra de Deus? Quantas pessoas ouvem a pregação do Evangelho e resistem? O Senhor me alcançou quando eu tinha 23 anos. Primeiro Ele me preparou. Ele me encontrou fracassado, ele me encontrou derrotado. Eu havia tentado fazer muitas coisas, mas nada deu certo. E eu entendi que eu era um fracassado. Então o Senhor veio ao meu encontro para mudar a minha história e fazer de mim um vencedor. Hoje eu sou um vencedor. Eu tinha 23 anos, eu não fazia ideia, eu não tinha noção do que Deus ia fazer na minha vida. Nunca imaginei que ia fazer faculdade. Não tinha podido fazer isso quando eu era solteiro, quando eu era jovem. Agora, depois de casado com 3 filhos, estava com 4 filhos quando comecei minha faculdade. 4 filhos pequenos. Desempregado. Olha como Deus faz as coisas. Muitas vezes nós precisamos ver para crer, mas feliz é aquele que crê antes de ver. A gente não entende. O meu pai, ele foi chamado tantas vezes, Deus usou uma pessoa ou outra, ele sempre resistiu, ele disse, não, de jeito nenhum, não quero me converter. Eu não quero. Uma vez ele falou para mim, eu ouvi. Se eu tiver errado, eu vou para o inferno, mas eu não largo da minha religião. Isso é teimosia, isso é resistência. Mas pela minha oração, pelo jejum, pelo quebrantamento, pela minha súplica diante do Senhor, pelo voto que eu fiz diante do Senhor, meu pai foi alcançado. Ele tinha 61 anos de idade quando ele foi alcançado. Não restava muita coisa mais. Depois de mais velho, ele falava assim para mim, por que eu não fui para a igreja mais cedo, quando eu era mais novo, para aprender a cantar um hino, para aprender a fazer uma pregação? Eu não sei fazer nada na igreja. Eu falava porque o Senhor era um velho teimoso, resistente, resistindo a Deus, querendo ser mais do que Deus. Sabia que Deus ia alcançar o Senhor, mas o Senhor deu trabalho, o Senhor resistiu. Porque não atendeu logo o chamado, porque Deus tinha um propósito na tua vida, esse propósito seria cumprido, mas muitas vezes nós perdemos a bênção porque nós queremos ser melhores do que os outros. Ninguém é melhor que ninguém nesse mundo. A suma da situação é que todos nós somos pecadores e Jesus Cristo é o nosso Salvador. E aí tem uma ressalva, se Jesus é meu Salvador, eu não preciso de mais ninguém para ser salvo, Ele tem poder para me salvar. Eu não preciso de nenhum outro intercessor, de nenhuma medianeira, eu não preciso de mais ninguém. Jesus tem poder para me salvar, para perdoar os meus pecados e me salvar. E Ele mesmo disse, tudo aquilo que pedirdes ao Pai, em meu nome eu farei. Olha direitinho, olha o que você está fazendo. Muitas vezes está pedindo para um intercessor, um mediador, uma medianeira, para falar com Jesus. Não é assim. Ele ensinou que a gente fala com o Pai em nome dele, em nome do Filho, Jesus Cristo. É no nome dele que nós apresentamos a Deus Pai. E o Pai nos atende se nós pedimos no nome de Jesus, se nós confiamos, se nós cremos de verdade. Então ele está mostrando aqui que Deus já se preocupa, já cuida de nós, não precisamos dessa preocupação. Não podemos acrescentar um côvado, ou seja, 45 centímetros na nossa estatura. Então por que nós estamos preocupados com outras coisas? Quem me sustentou nas minhas dificuldades, quem preparou emprego para mim, abrindo porta de emprego, porta de estudo, foi Deus.
Foi ele também que preparou uma faculdade para mim e me levou para a faculdade. Inclusive, eu desisti da faculdade depois de completar o segundo ano, mas ele criou uma circunstância e me levou de volta para a faculdade, porque era plano de Deus me formar numa faculdade. E eu trabalho nesse emprego até hoje, sou professor de português e literatura, e não é para aparecer que eu falo, não quero ser melhor do que ninguém, mas eu sou muito bem afamado na diretoria de ensino de Sertãozinho, porque várias PECs vieram assistir minhas aulas e disseram que são ótimas aulas. É Deus que faz a obra, irmão. E tudo que Deus faz é 18 quilates. Não tem essa de imitação, não. É 18 quilates. Deus faz, a obra de Deus é 18 quilates. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Então Jesus está dizendo, leve em consideração os lírios, as plantações. Olha como os lírios crescem. Eles não trabalham, eles não fazem roupa. Eles não ficam ali tecendo roupa, preparando roupa. Mas nem Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu tão bem quanto um deles, é o que Jesus está dizendo. E se Deus assim, ele veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vocês que são a imagem e semelhança de Deus. Por que a preocupação? Por que o temor? Por que o medo do futuro? Por que eu vou ficar com medo de me faltar alguma coisa? É Deus que me sustenta. Deus é o meu sustento, é a minha fortaleza, é meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu não tenho que temer, eu não tenho que ter medo da morte, eu não tenho que ter medo do inferno, eu não tenho que ter medo de Satanás, eu não tenho que ter medo de nada. Não existe nada que pode me amedrontar, porque o maior que é Deus está comigo. E eu preciso crer nisso, mas quando eu creio nisso, eu deixo as coisas materiais de lado. Não é meu objetivo. Meu objetivo é ganhar almas para o Senhor. Meu objetivo é preservar minha família no caminho do Senhor. Meu objetivo é preservar os valores que o Senhor nos legou através do seu Evangelho Santo. E para isso, muitas vezes, nós temos que deixar de lado algumas coisas, algumas crenças que vão de encontro com a palavra de Deus e que desvirtualizam o poder do Espírito Santo. A Bíblia condena quem invoca os mortos para conversar. Lá em Isaías, Deus fala através do profeta a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. Olha, se ele morreu, não pode salvar nem ele. Como é que ele pode salvar a mim? Sem contar que acreditar que um morto está me ouvindo é acreditar que ele tem onisciência, um atributo que é de Deus. Só Deus pode me ouvir lá do outro mundo e me ouvir aqui. Mais ninguém. Deus se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E mais ninguém. Não tem mais ninguém. E é só Ele também que estará conosco naquele dia. Então, quando nós deixamos de nos importar com essas coisas, o Senhor diz assim, não fica perguntando o que vocês vão comer, o que vocês vão beber. Não se preocupa com isso. Eu cuido de vocês. O Pai cuida de vocês. Não fica preocupado, não anda inquieto, desesperado, pensando o que eu vou fazer da minha vida, porque Deus cuida de vocês. Porque as pessoas que não conhecem a Deus, elas procuram essas coisas. As pessoas do mundo são materialistas. As pessoas do mundo, elas querem construir um império para elas aqui na terra, como se fosse viver para sempre. As pessoas que não conhecem a Deus são materialistas, elas são mundanas, elas querem construir uma vida aqui na terra. Nós construímos a nossa vida lá no céu, nós construímos a nossa vida no paraíso de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós deixamos tudo que é desse mundo. Quantas vezes renunciamos aos prazeres que a vida nos proporciona? Muitas vezes renunciamos à felicidade que o mundo nos oferece, a felicidade profissional, a felicidade conjugal e tantas outras formas de felicidade que o mundo oferece, porque nós esperamos a felicidade que vem de Deus, a paz de espírito, a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Pai. Andar na presença dEle, ser o templo dEle para que Ele venha morar em nós. É a nossa felicidade, é isso que nos faz feliz. É por isso que Paulo dizia, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É você crer, é você viver assim, porque se você não vive assim, então você não crê de verdade. O Senhor então dá um conselho dizendo, buscai antes o reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se você dedicar sua vida a Deus, Deus vai cuidar de você, não vai te faltar nada. Deus vai dar muito mais do que você pensa, porque Deus é poderoso para atender aquilo que você está pedindo, dando a vocês muito mais do que vocês pediram. E ele diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai, ou seja, ao Pai Celestial, agradou dar-vos o reino. A Ele nos agradou nos chamar, nos escolher, nos eleger, nos nomear para que fôssemos membros do reino eterno de Deus no céu. É o que nos espera. Somos hoje peregrinos, estrangeiros, mas muito em breve nós seremos patriotas do reino que não pode ser abalado, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir oração dos irmãos em meu favor, em favor do meu filho George, que tem um problema na coluna e no pâncreas, e de todos os meus filhos, para o Senhor trazer ele de volta para o caminho do Senhor. Também estou orando por vocês. Olha meu caderninho de oração aqui. Todo dia de manhã eu oro por você, por sua família e pela nossa nação. Vamos orar pelo Brasil. Orem pelo pastor Lorival Martins de Oliveira de Morragudo, para que o Senhor lhe dê uma nova coluna, um novo pâncreas, lhe dê saúde, vigor e sabedoria para continuar liderando o trabalho em Morragudo. Um santo homem de Deus. Também orem pela nossa nação, orem pelo Brasil, porque o Senhor está nos dando um grande livramento. O Senhor está derrubando aquela potestade que queria nos escravizar. Nós veremos a glória de Deus sobre a nossa nação. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. E peço a Deus que abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.